planejado um negócio para hoje, acabou não dando muito certo. Que um amigo meu, ele tava... A gente tem conversado muito com os professores vão produzir a prova, então a gente tem um monte de dica do que pode cair. E aí esse meu amigo que estava reunindo essas paradas, meio tipo, sumiu, não mandou as paradas que eu ia trazer hoje. Vou tentar trazer semana que vem, se tudo der certo. Mas para hoje eu separei ali 6 exercícios que a gente vai resolver junto. Naquela sequência que eu falei para vocês, tá? O vestibular normalmente é assim, né? Você tem um textão gigante, que vocês não leiam, e você vai ter 2 frases, que ou vai terminar em interrogação, ou vai terminar com, tipo, sei lá, funciona assim, e daí você tem que mostrar como funciona. Irei aqui, A, B, C, etc. O que eu falei para vocês, pelo amor de Deus, façam isso. Inclusive para as outras matérias, eu acho que vale a dica não tipo para biologia ou para física, mas para sociologia, às vezes até para literatura. Vale a pena vocês começarem aqui, inglês, tá? Lerem daí essas alternativas, e aí se precisar, se quiserem confirmar, vocês voltam para o texto. Porque o texto realmente é gigante. O Enem, principalmente, os textos assim, são absurdos. E tem uns textos que tipo, não te dizem muita coisa. Assim, na lista de exercícios da qual eu selecionei aqui tinha um sobre história da filosofia. Aí o texto vai tipo, justificar por que a história da filosofia também é filosofia, e nas questões ele vai perguntar: racionalismo e empirismo era isso, Parmênides dizia isso. Tipo, foda-se o texto de história da filosofia. O que está importando mesmo é se sacar isso aqui, tá? Então, deixa para ler o texto depois, é legal, tem conteúdo filosófico, tem, é bacana, mas pô, vamos matar a questão antes, tá? A gente vai começar com a questão do Enem 2012. Inclusive a galera da segunda fase, mais pressão para vocês acertarem as questões, porque essas questões aqui estão relacionadas bastante. Tem até uma de Foucault, só que não é do texto Vigiar e Punir, mas o Foucault tem um projeto que é bem congruente e conciso com si mesmo. Então você sempre vai poder pegar o que vocês estão lendo na segunda fase no Vigiar e Punir e jogar para cá. E também eu esqueci de deixar meu número. Se alguém tiver qualquer dúvida, pelo amor de Deus, me procure. Eu vou deixar uma lista com, acho que tem tipo uns 50 exercícios, não resolvam todos. Mas daí eu mando para vocês, se tiverem alguma dúvida também me procurem. Eu vou tirar a resposta, vai ficar sem resposta, aí vocês respondem e falam: ó, eu não sei se isso aqui está certo, se isso aqui está errado, tá? Então vamos ler junto ali, começando no Enem 2013. A felicidade portanto. Só que a gente não vai ler isso. A gente vai ler ali depois dele falar a referência. Vamos lá então. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como. Olha só o que ele já está dando para nós de cara. A felicidade para Aristóteles é o quê? A reunião dos mais excelentes atributos. E aí a alternativa A. Para Aristóteles, a felicidade é a busca por bens materiais e títulos de nobreza. Galera, sempre fiquem desconfiados dos negócios que vocês veem assim, o cara tá de sacanagem comigo com isso. Desconfiem muito disso. B. Plenitude espiritual e ascese pessoal. Sim, não. É para se desconfiar também, né? C. Finalidade das ações e condutas humanas. D. O conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Quem que pensa em verdades imutáveis e perfeitas? Quem? Falaram aí. Platão. Fala com mais vontade. Platão. Aí, pô. Platão é tarado por coisa parada. Tá, a imutabilidade é louco pra eles. O Aristóteles é quem mais está dando concessão ao movimento da matéria. Tem gente que vai discordar, mas na realidade assim, a gente pode fazer uma divisão rasa e falar que o Platão era idealista e o Aristóteles era materialista. Tem gente que discorda, tem gente que concorda, mas para vestibular essa diferença assim, vale a pena vocês terem em mente. Assim, tá? Eu espero que vocês tenham alguma noção do que é idealismo e do que é materialismo. Alguma. Não precisa ter, saber a história do materialismo. História do idealismo, não. Mas vocês têm alguma noção que o Platão está fazendo remissão ao mundo das ideias e o Aristóteles O Aristóteles escreve os textos dele porque ele... Olha só, isso é muito louco. Assim. Ele vai parar e falar assim, eu não consigo levar o mundo nas minhas costas.
Então eu preciso guardar ele em algum lugar. E daí ele vai fazer toda uma lógica para guardar e codificar o mundo em palavras. O Aristóteles vai ser um dos primeiros a pensar o dicionário, não no termo dicionário, mas ele vai pensar como é que eu guardo o mundo em caixinhas menores do que ele é. E daí ele vai fazer todo um bagulho de gênero e espécie lá. Mas aqui ele está falando de ética, né? Eu estou indo longe. Preciso me controlar essas coisas. Ou a expressão do sucesso individual e reconhecimento político. Ó, se vocês lembram da aula passada, eu tinha posto que a ética do Aristóteles está pensando principalmente em dois termos, né? Finalidade e meio termo, né? Eu falei que vocês podiam pensar como sendo média aritmética. Se vocês guardarem isso, vocês podem mais ou menos apontar qual pode ser a resposta correta, né? Qual que vocês acham que pode ser a resposta correta? Me dê duas, assim, só para eu ficar feliz e ter que justificar. A B? A B e qual pode ser a outra? A C. A C, tá. Aí, vamos ler então o texto ali que ele está falando. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre, a mais justa e a melhor é a saúde, porém a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós a identificamos como felicidade. Ó, o texto não ajuda a responder nenhuma das letrinhas, né? Isso que eu estou falando, assim, vocês têm de alguma maneira isso aqui está exigindo que vocês tragam algum conhecimento de fora. Eu vou dizer por que não é B e por que é C. Plenitude espiritual e ascese pessoal vai estar muito mais próxima do renascimento. O renascimento vai estar pensando nessas paradas. Vai estar pensando numa ascese espiritual para Deus. Em alguma medida, os antigos estão interditando isso lá no Sócrates. O Sócrates vai começar dizendo que a gente não pode saber das coisas divinas. Que era aquilo que eu estava falando na aula passada, que Deus é infinito e absoluto, e a gente é uma miserinha comparado a Ele. Nosso pensamento jamais vai alcançar Deus. Então, já nesses termos assim, a gente já pode desconfiar dessa ascese espiritual que o Aristóteles está falando, inclusive a partir do materialismo dele. E ele está aqui também pensando, se for pegar o nome do texto, qual que é o nome do texto dele que está escrito? Isso. O cara tem colinha assim, ó, sabe? Tipo, pega em pista, assim, a política. O que tem de política em plenitude espiritual e ascese pessoal? Pouca coisa, né? Enquanto finalidade das ações, finalidade das condutas humanas tem de monte, né? Só para complementar com o Aristóteles também, o Aristóteles vai ser conhecido como pensando em 4 causas. Eu não vou entrar a fundo em quais são essas 4 causas, mas as que a gente pode ter em mente, e para responder a questão ela é válida, é que a 4ª causa é a causa final. O que são causas? São motores ou coisas que fazem com que algo mude. Ações que mudam uma coisa. Uma ação que vai mudar uma coisa é a causa final. É você estar pensando na finalidade daquilo. Você está dando um sentido para aquela coisa que você está fazendo. Você vai ter, por exemplo, a causa material. Por exemplo, você vai fazer uma mesa. A causa material da mesa, por exemplo, vai ser uma madeira. Você vai precisar da madeira para fazer uma mesa. A causa eficiente vai ser, senão tu não nota isso. A causa eficiente, por exemplo, vai ser não é madeireiro, carpinteiro. Nossa, quase falei mercenário. Marceneiro. Então, assim, pensem em finalidade e, eventualmente, se cair outra questão de ética, pensem em meio termo. É média aritmética mesmo. Você não pode ser corajoso, infinitamente corajoso, se você não tiver alguma noção do perigo que está correndo. Se vir o Cthulhu, lá do Lovecraft, cair na Terra, você não vai lá peitar ele com uma azar. Vai lançar na coisa dele. Vai ser temerário, vai, saca? Vazar um pouquinho. Coragem não é uma virtude em si para Aristóteles. Ela vai ser uma virtude se ela tiver medida com o contraponto dela, que seria a temerosidade. Oi? Justa medida. Justa medida, pode ser. Média aritmética, proporção. Aquela parada que vocês estavam fazendo lá. 1/2. X sobre Y. Vai fazer isso. Isso aqui é a coragem, isso aqui é a temerosidade. E você pega o resultado e essa aqui vai ser a boa ação. Tá, próximo? Fechou? Alguma coisa de Aristóteles?
Enem 2010. Essa aqui, galera da segunda fase, por favor, e ajudem os colegas com ela também. Aonde que a gente começa lendo ela? O filósofo Michel Foucault, século XX, inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é que diga que ele já está dando nessa pergunta, que o Foucault está pensando a política e a lei em relação ao poder e à organização. Qual que é a mudança do Foucault com relação aos pensadores anteriores? O Foucault está pensando as relações já instituídas na sociedade e de onde que elas vieram. O antecedente criminal do rolê que está acontecendo agora. Assim. Tem muito sangue rolando ali. Não é mais uma remissão à transcendência, não é mais a justificação da ordem social, mas é o questionamento dela. Então ele está pensando a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Letra A. O Foucault está pensando a finalidade das leis na organização das sociedades modernas. A finalidade de... saca assim, vocês podem riscar assim uma parte do bagulho. Você tem que responder qual que é a finalidade. Qual que é a finalidade das leis? É pura e simplesmente isso. Vocês podem ignorar uma parte do texto também. E aí só voltar para dar um auxílio ali. Combater ações violentas na guerra entre as nações. Não. Coagir e servir para refrear a agressividade humana. Criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação. Não. Ele está querendo, tipo, as leis estão querendo parar uma guerra civil, Foucault, ela está perguntando isso, assim. A finalidade das leis está tentando estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos. Ou a lei está tentando organizar as relações de poder na sociedade entre os estados. Olha só que loucura essa porra. O cara tá te dando, tipo, tá te dando o rei, assim, pra teu bispo comer na lata, assim. Porque relação de poder é Foucault. Se apareceu isso aqui, assim, citou Foucault, se mete a mão na mesa, dá uns gritos. Relação de poder, tá? Relação de poder. O que é essa relação de poder? É você ter alguém para obedecer e alguém para servir. Entre outros 500, tá? Foucault é um cara difícil pra porra, eu não tenho muita alusão a ele, mas isso aqui é uma palavrinha chave, Foucault. Relação de poder. O ponto que a gente tem que pensar é que, assim, outra coisa que essa questão está dando margem para a gente pensar é que o Michel Foucault é do século XX. E ele é, na real, da segunda metade. Ele está escrevendo, acho que de 1940 até 1980, assim. Então, Hobbes já passou, Rousseau já passou, Maquiavel já passou, Jean Baudin já passou. Todas as teorias políticas que faziam remissão. E aqui na letra D, estabelecer princípios éticos. Essa parada de princípio ético é, cara, a filosofia política anterior. Tá? O Foucault, ele tá, tipo, fazendo o que o pessoal vai chamar que ele tá fazendo uma arqueologia. E arqueologia no sentido arqueológico. Ele tá cavando. Ele tá pegando essa sociedade e tá começando a investigar aqui os modos relacionais dela. Divisão, multiplicação, raiz quadrada, não sei. A gente está pensando esses modos de relação e pensando de onde eles vieram, por que eles funcionam assim, como que eles funcionam e por que o funcionamento deles estabelece uma ordem social. Então não é mais o poder divino, não é mais a vontade geral do Rousseau, não é mais o estado do Leviatã do Hobbes, mas são relações sociais que prestam um serviço a uma ordem social. Vocês estarem enfileirados e eu estar aqui de pé na frente de vocês não é acaso. É uma determinada ordem social que a gente segue para que eu tenha a voz e o microfone e vocês tenham as orelhas e só, mais nada. Então vai ter uma galera pedagogia que vai sempre ficar tipo, toda feliz, vamos fazer um bagulho circular. De origem Foucaultiana, esse tipo de pensamento. E aí vamos ler então para descobrir o que Foucault fala. Eu nunca li esse texto aqui, em defesa da sociedade. Então olha só, curiosidade, se estiver na prova assim, tá um tédio do cacete, você pega e lê ali o que o Foucault está falando em defesa da sociedade. A lei não nasce da natureza. Só ele falar a lei não nasce da natureza, você já abate a D ali. Princípios éticos que regulamentam. Princípios éticos. Normalmente assim, nascer da natureza é um princípio dado, não tem, tudo é construção social.
junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores, uma origem religiosa na parada. A lei, daí o Foucault está afirmando, ela nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas, ou seja, de muito sangue, que tem sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. Puta, olha que tesão, né? Foda, né? Tipo, é uma realidade crua do que a gente vive hoje. Então você já vai ver assim, porra, a lei não está querendo combater a ação violenta na guerra entre as nações. Ela pode estar nascendo disso, mas ela não está, o fim dela não é esse combate. O que o Foucault está falando assim, é um fato histórico que as sociedades se desenvolvem a partir de muito sangue e muita guerra. Então o que a lei está fazendo? Está falando, organiza as relações de poder na sociedade e entre os estados. A lei organiza a relação do estudante e do professor. A lei organiza a relação do militar com o seu superior. Esse conceito de lei. Eu até teria que confirmar isso, mas se não me engano ele está falando a lei aqui não no sentido penal e jurídico do negócio. Ele está pensando quase que a lei no sentido regra, regulamento, código, cartilha que a gente segue todo dia quando a gente acorda. Pode ser para a próxima? Alguém que tiver alguma dúvida? Ele escreveu uma pergunta, se você lê direito a pergunta está ali já a resposta, né? Porque ele fala em organização, fala da política. Fala em relação de poder. E a relação de poder e a organização da sociedade. Daí até fora. E aí ele tá falando isso, né? Exatamente. Você vê como isso é tipo... aquele textinho não ajuda muito, né? O textinho é tipo curiosidade, assim. Isso, na real, se pode aplicar tanto pro vestibular primeira fase quanto pro Enem, tá? Na moralzinha, usem esse método aqui. Método genial, criado espontaneamente por mim. Mentira. Sei lá, não sei, mano. Isso aí é detonado de banquinha pra prova. Vamos pra próxima, então. Isso aí também, segunda fase, galera. Acertem isso, por favor. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento. Eu falei também semana passada. Fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa. Você vê que nessa pergunta não é como no anterior, ele não está falando muito o que é o esclarecimento. Então, de alguma maneira, provavelmente vai valer a pena vocês voltarem no texto. Vocês já acham que, com o conhecimento que vocês têm vindo do Osni e meu, e sei lá, dos monitores, acho que a Luana está dando monitoria, né? Se agora vocês leiam aí vocês mesmos e me digam qualquer resposta, se foi o suficiente para responder ou se precisa dar um fato no texto. Alguém? B? E? Tem mais? A ou B? A ou E? Alguém pensa em B, C ou D aí? Segunda fase, quem está de segunda fase aí? Qual a resposta aí? Falei, eu não vou tacar giz em vocês de errado. Eu posso ajudar. Eu fiquei entre a E, só que eu acho que vai mais pra A. Você ficou entre a E e a A, mas acha que vai mais pra A. Tá legal. Por que você acha que vai mais pra A e não é a E? Não sei, mas eu... É que eu marquei pelas palavrinhas coisa maioridade e emancipação e heteronormal. Legal. Daí eu achei que a questão da maioridade no contexto que tá fazia mais sentido. Eu não sei. Não, tá legal. Ficar na dúvida entre a E e a A não, sei lá, ficar entre, por exemplo, a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. Assim, a modernidade de alguma forma está com uma cartilha de tentar escapar de uma remissão ao divino. E vocês podem levar quase para a modernidade inteira. Assim. Bom.
A maior parte, na real, da modernidade vai acabar abrindo a porta de trás para Deus. Eu acho que eu falei isso para vocês. Mas a maior parte da modernidade vai tentar escapar de Deus, mas no final das contas acaba abrindo a portinha de trás. Mas para o vestibular você tem que ter em mente que a maior parte da modernidade está tentando escapar de uma remissão ao divino. Existem exceções? Existem, mas como uma regra geral vale a pena ter isso em mente. Então sempre quando vocês verem verdade eterna, emancipação via religiosidade, são pontos que a modernidade está tentando atacar. A modernidade está tentando encontrar o esclarecimento que é próprio do humano, sem remissão, inclusive sem remissão a uma alteridade. Sabe o que é alteridade? Sim, é o outro. Normalmente a modernidade ela vai se circunscrever dentro da cachola deles, ficar no escuro, no quarto pensando e fazendo um gozo mental infinito. O parte do que o Kant está pensando no esclarecimento é isso. Então, para a galera que ficou entre A e a E, vamos ler de volta. Agora o texto, porque a pergunta não ajuda muito. E lembrando sempre que o que a pergunta está querendo é esclarecimento para o Kant representa o quê? Tá? Ele vai ler já no começo, ele meio que vai dar uma pista. Ó. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outro. Aí ele vai falar umas ladainhas de que tenha coragem, ouse e pipipipopopó. Mas só pensando nesses termos, esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, ou seja, a menoridade do próprio homem, do qual ele próprio é culpado. Ele está pensando num homem singular, tá? Ele não está pensando num homem, em todos os homens. É um homem singular que depois ele vai dar o nome de sujeito universal. Desculpa, sujeito transcendental. E palavrinha cabulosa, né? Essa palavrinha não amaldiçoa até hoje, porque essa porra é transcendental. Mas ele está pensando a emancipação do próprio indivíduo. Então vamos ler de volta ali. A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. Eu acho que ali depois ele vai falar que é maioridade ou não, nesse texto. Não, né? Mas você vai pensar que maioridade vai ser, depois da saída da minoridade, você vai ser maior. E sendo a minoridade, é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Seria basicamente vocês não estarem comigo aqui. Vocês não estarem uns com os outros, inclusive, aqui. É vocês fazendo uso do próprio entendimento. Isso é louco. Hoje é difícil fazer isso, na real. Você tem que tirar um tempo para pensar. Tem uma parada que eu acho que... Mano, eu estou devagando isso aqui, mas eu acho importante falar isso. Assim. Parte do exercício da filosofia é um exercício de desaceleração. Tá? Leve isso de verdade. É um exercício de desaceleração. Tem uma filósofa chamada Stan Gertz, não vai cair no vestibular, mas eu acho louco ela. Ela vai usar esse conceito de desaceleração. Porque o mundo está acelerado. O exercício de desaceleração é próprio do pensamento. Mas sendo disso, a reivindicação da autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade, ou seja, a maioridade seria essa autonomia da razão. Ou emancipar a subjetividade humana das ideologias produzidas pela própria razão. O que a gente tem que notar na E é que tem em alguma medida tem uma contradição ali. Para o que o Kant está dizendo. Isso é importante. Para a tese do Kant, a E é contraditória. Emancipar a subjetividade humana de ideologias que a própria razão do homem produz. Não é esses os termos que o Kant está pensando. Ele não está pensando em emancipar de coisas produzidas pela própria razão. O esclarecimento é justamente se emancipar das coisas que estão vindo por outro. Percebem isso? Na E, ele está pensando a própria criação ideológica da razão. O Kant pensa isso? Pensa. Mas o esclarecimento não está dizendo isso. O esclarecimento está falando a se soltar das rédeas impostas por outro. Então a resposta seria A, que é reivindicar a autonomia da capacidade racional. O que é autonomia? A autonomia, no Kant, vai estar separada do conceito de heteronomia. Heteronomia. Não sei bem o que significa anomia, mas sei lá, sinceramente não sei muito bem o que significa, mas tem que pensar que auto é tipo de si pra si e hétero tipo heterozigoto, lá que vocês estavam tendo aula agora. São zigotos diferentes, não é homogêneo, é dividido. Então é um sujeito aqui e outro sujeito aqui. Essa relação é de heteronomia.
essa dependência mútua de um sujeito para o outro, que é o que está rolando aqui agora. Vocês entendem isso? Isso aqui está rolando aqui agora. O Kant está reivindicando que isso, para vocês serem pessoas esclarecidas, e na realidade no texto do Kant não vai ter a pessoa esclarecida, vai ter o processo de esclarecimento, vocês têm que se desvencilhar desse vínculo heterônomo uns com os outros aqui dentro. Louco, né? Não é isso? Vamos para a próxima? Ficou claro? Alguém quer mais alguma coisa sobre esclarecimento? Vamos lá. Platão. Onde que a gente começa? Vou martelar isso, o texto faz referência à relação entre razão e sensação. Puta, já pega lá o lápis e grifa. Razão e sensação. Nossa, eu queria ter um quadro bonito igual o da pessoa de biologia. Tá foda. Um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. Eu não sei se eu falei de doutrina das ideias, mas a doutrina das ideias é essa parada da eternidade, imutabilidade, eternidade, constância, não, sem aspecto transformacional. É o bom com maiúsculo, justo com maiúsculo e verdade com maiúsculo. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Alguém lembra mais ou menos como é que era essa relação? O que o Platão curte pra caralho dos dois? Qual desses dois termos que o Platão adora? Razão. Infinitamente isso. Infinitamente isso. A ponto dele desprezar um pouco isso aqui. Ele até vai falar, ele fala em uns textos, por exemplo, que você vai ter no Platão uma teoria do modelo, né? Você vai ter um modelo, que é essa ideia imutável, que é acessada pela razão. Aí depois do modelo você vai ter a cópia do modelo, que é a gente. Nós aqui somos cópias de um modelo eterno. Essa mesa é cópia do modelo de mesa eterna, porque ela tem essa visada, esse perfil. Todos esses perfis somados dão uma ideia de mesa, a referência ao modelo. E daí ele vai ter a noção dele de simulacro, que é a cópia da cópia. Do Platão, o simulacro é as artes. Não as estátuas, mas principalmente a poesia. Aí ele vai chutar o cu dos poetas lá na República. O poeta não entra nessa porra. Aí vai ter um texto do Platão que ele vai falar assim, você quer representar o mundo? Quer mesmo? Ele pega e dá um espelho, assim. Fala, então anda assim com o espelho. É a representação do mundo. Então assim, a razão é o bagulho supremo do Platão, tá? Vamos continuar lá. Letra A. A relação de razão e sensação estabelece um abismo intransponível entre as duas. B. Privilegia os sentidos e subordina o conhecimento a eles. Não. A B já mata, né? Não é. Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas que a sensação não é. E rejeita a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Ó, vamos ler o texto, porque assim, sinceramente, eu não manjo muito de Parmênides. Teria que gritar com o Osni lá para ajudar nós, mas como ele não está aqui, a gente vai junto no texto. Porque o texto vai falar de Parmênides, eu imagino. Porque ele está falando de Parmênides aqui sei lá, por nada. Então vamos ler. Para Platão, o que é vida verdadeira em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Ó, já deu a cola no bagulho aqui. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro, ou seja, o objeto racional, em detrimento do segundo. Ou seja, descarta a sensação, pega só a razão, mas ainda assim tendo essa relação rolando. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. E aí? Qual? D? É D. Afirma que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Por que a sensação não é capaz de gerar conhecimento? Foquem no verbinho ali. É geração de conhecimento. A sensação não gera conhecimento de Platão. É só através do vínculo que ela vai gerar o conhecimento.
Então, se tem um vínculo entre razão e sensação, mas o primado é da razão, não é que vai ter um abismo intransponível entre os dois. Então a A já descarta. Não é que vai ter privilégio dos sentidos. O próprio texto está dizendo o contrário. E aí atendo-se a posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. Puta, essa C tá safada, né? Afirmando que a razão é capaz de gerar o conhecimento, mas a sensação não. Olha, isso aí precisaria de mais contexto histórico, assim, pra minha cabeça. Porque eu não ia saber, tipo, dar, assim, concisamente por que a C está completamente errada. Isso me falta. Se vocês quiserem, semana que vem eu trago. Mas, professor, a lei não fala que o padrão, ele gosta de Parmênides porque Parmênides diz que a razão equivale não à sensação. Então, tipo, se por tabela, assim, tem-se que os dois não se... Que razão e sensação não se juntam? Mas olha, lê na segunda linha. Ele vai concordar que há de verdadeiro em Parmênides que era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível material. O desprezo que o Platão tem pela razão, pela sensação, é porque ela é enganosa. Mas o vínculo é necessário, porque a gente vive no mundo de quê? Da sensação, né? Aí o Platão vai criar essa teoria da dialética na qual, pela conversa, ou seja, pelos afetos psicoacústicos, pela fala, pela captação, que isso tudo é sensação, você consegue acessar a razão. Responde mais ou menos isso? Mas é que nem tudo que a gente tem sensibilidade pode sair da razão. Existem coisas que a nossa sensação não consegue. Não seria sair da razão, seria ir para a razão. Assim, o Platão vai ter a teoria que ele vai chamar de reminiscência, que a alma com Platão é eterna. Então, todo o esforço intelectual que a gente tem é de rememoração de vidas passadas. Seria mais ou menos nesse sentido, assim, para tentar explicar assim, esse vínculo. Rememoração de ideias passadas. Essas ideias passadas são as ideias gigânticas, assim, o bom desses colossos, verdade, justiça. Um vai levando a outra e você precisa voltando atrás do outro. Através da sensação até encontrar. Não através da sensação, através do intelecto. A sensação é a sala na qual o Platão está. O Platão está no mundo da sensação. Só que ele percebe que tem uma via para encontrar esse mundo das ideias. Essa via tem que passar pela sensação, porque é aquele mundo que ele tinha. Só que aquele mundo tinha uma porta de acesso ao mundo das ideias, que ele vai identificar como sendo da razão, que vai ser um intelecto também para ele. Percebe? Esse desprezo pela sensação não quer dizer que a sensação não exista. Tipo, no discurso do método de Descartes, por exemplo, ele vai fazer um argumento cético vai dissolver o mundo todo. É um puta texto de ficção científica, eu sempre falo isso. É um mundo caindo, ruim. É um desprezo pela... Aí o Descartes vai ter um termo específico dele. Que eu acho que até cabe assim no Platão. Porque o Descartes vai falar que a sensação é incerta. Vai ficar perguntando lá se o vestido é azul ou o vestido é dourado. É literalmente isso, assim. A sensação não te dá segurança e rigidez de uma resposta correta. Para encontrar essa resposta correta, a gente tem que ir para cá. Claro? Sei lá, eu acho isso muito doido. Não sei se vocês acham, mas isso é, sei lá, enlouquecedor. Próximo ali, pode ser? Ou alguém mais? É por isso que aí não está certo, porque ele despreza a sensação, mas diz que ela é necessária? A sensação superior. Aí está errado porque ele está colocando uma relação de sensação com a razão no sentido da sensação como tendo maior valor. Né? A sensação é superior à razão. Quando para o Platão é o contrário. A razão é superior. A sensação, no quesito, isso é importante, sei lá, tem que martelar isso, no quesito de geração de conhecimento. Por isso que é a doutrina das ideias. É teoria do conhecimento isso aqui. Né? Isso aí também você tem que ter em mente, isso aqui é teoria do conhecimento, é como se faz para ter um conhecimento. Como é que você conhece uma coisa? Todos os diálogos do Platão vão ser isso. Como é que você conhece a justiça? Como é que você conhece a verdade? Como é que você conhece o quadrado? Como é que você conhece o triângulo? Como é que você conhece toda a porra toda? Você tem que passar pela sensação? Tem. Mas é a razão que vai te dar a resposta correta. Beleza? Próximo. Começa em... O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na Filosofia.
Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que... Então, vocês lembram, pelo menos assim, só com isso aí, de quem que é a Revolução Copernicana? Quem que efetuou a Revolução Copernicana? Foi Copérnico? Também, mas foi outra pessoa. O Kant. Em outro âmbito. No âmbito da teoria do conhecimento. Você vê que essa provinha aqui está praticamente no jogo de teoria do conhecimento. Ética, política e teoria do conhecimento. Então vamos lá. A Revolução Copernicana põe em confronto duas posições filosóficas que assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento, defendem que o conhecimento é impossível, restando-lhe somente o ceticismo. Revelam uma relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. O que é interdependência? É uma coisa não viver sem a outra. É depender uma para a outra. C. Revelam a relação D. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia na primazia das ideias em relação aos objetos. E E. Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Eu acho que assim, o esqueminha não funfou. Tá, o esqueminha não funfou isso aqui, né? Tá fora. Volta lá pro texto. Até hoje, admitir que nossos conhecimentos deviam regular pelos objetos. Puta, o filósofo tem essa mania de falar, ó, toda aquela galera fazia isso, eu vou fazer isso aqui diferente. Sempre faz isso. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Com o pressuposto de que algo ampliaria nosso conhecimento, a partir de conceitos. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. É aquela fita que eu falei para vocês lá, do dos objetos sendo regulados pelo sujeito. Essa relaçãozinha aqui não diz tanto respeito ao objeto, não. Essa relaçãozinha aqui é quase total do sujeito. É o sujeito que determina o objeto. Às vezes tem aqui uma partezinha aqui nas costinhas dele, aqui assim, ó, que ninguém está vendo e a gente não pode dizer o que ela é. As costinhas aqui, ó. Claro? O sujeito está olhando isso aqui assim, ó. A gente não pode dar certeza de que toda essa parte aqui, ó, não fala um bagulho totalmente louco. Isso é a Revolução Copernicana com Kant. Os objetos se comportam diante do nosso conhecimento. Então essas duas posições filosóficas que esse trecho está admitindo. Primeiro a gente tem que saber quais são elas, né? Essa primeira é o conhecimento se devia regular pelos objetos. É pensar os objetos e aí pensar o nosso conhecimento. O Kant está propondo uma revolução copernicana e está alterando esse sistema. Vocês flagram isso? Não é mais o objeto como sendo tipo uma mina que a gente vai entrar assim e ver o que tem dentro. Não. A própria mina, a forma da mina, o espaço e o tempo são o que constituem ela enquanto objeto. Percebe? A constituição do objeto não é própria dele, é própria da nossa cabecinha. Esse mundo aqui está em 3 dimensões, não em 4, 5, 7, 8, ou o que for. Então essas duas posições filosóficas, elas assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Elas defendem que o conhecimento é impossível e só tem ceticismo no rolê. Elas revelam a relação de interdependência entre dados da experiência e reflexão filosófica. Elas apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia na primazia das ideias em relação aos objetos. Cuidado, muita gente falou assim. A questão está perguntando sobre o confronto de duas posições filosóficas. A galera que está dizendo sim, eu acho que vocês não estão pensando nisso. Se vocês estiverem, sei lá, fudeu. Mas tem que pensar, apostam. Ele está falando, as duas posições estão pensando na primazia da ideia em relação ao objeto. Não é as duas. Olha que sacanagem. Porque parece, né? Só que aí pega o plural ali. A pergunta está estabelecendo uma relação entre dois modos de pensamento. E essa resposta está dizendo que os dois são iguais. Percebe isso? Lê de volta, faz ali, porque às vezes só eu explicando não basta. Assim, você tem que ler de volta e olhar, ó, está estabelecendo um vínculo entre duas posições filosóficas. E daí a resposta está dizendo, elas fazem a mesma coisa. Normalmente vocês fiquem tipo, de olho, pô, o bagulho chama Revolução Copernicana. Não vai ser a mesma coisa. Então fica atento no plural ali. Elas não estão assumindo a mesma posição.
Então, e refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento, e são ambas recusadas por Kant. Pô, o texto é do Kant, e ele está convidando a fazer um movimento. Ele mesmo vai... Então, alguém sabe dizer qual que é, já que não é dele? Deve ser A, deve ser a C. O problema da C é essa parada de reflexão filosófica. Tipo, parece um terminho assim, guarda-chuvão sinistro. Não é. É teoria do conhecimento. É a relação entre uma coisa e a outra. É o vínculo. Não é o sujeito com o sujeito. É esse vínculo. Então, reflexão filosófica, inclusive o plural. As paradinhas que estão em plural, você já tem que ficar ligado. Quando está falando uma questão que estabelece relação entre dois termos, fica ligado no plural. Então não é C também. É A. Por que é A? Porque são duas formas de ver o conhecimento. Ele diz que como uma revolução, né? Mas ele fala que até aquele momento o conhecimento se devia regular pelo objeto. Ele contrapõe isso. Daí Perfeito. Tem que martelar isso assim, é uma revolução. Revolução. Acho que a palavra tipo, tem toda essa grande eloquência, a galera se caga no meio da revolução. Por quê? Porque é uma inflexão sinistra. É tipo, mudou. Você pegou assim, sei lá, não tem aquela jaqueta com fundo louco assim? É isso, mano. Tipo, mudou o rolê todo. Assim. Vamos tentar rapidinho. Mas um deu, eu libero vocês. Só se vocês estiverem mortos, saca? Pode, fechou. Ó, em relação ao pensamento de Kant, é correto afirmar. Tipo, vai tomar um cu, né? Volta uma questão lá e vê o que a gente está falando. Na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant apresenta uma formulação do imperativo categórico. Lembra que eu falei alguma coisa sobre isso, né? Imperativo categórico, imperativo, categórico, ética do dever, dever no sentido forte, não dever de casa, você. Age apenas segundo uma máxima, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. O que é esse age segundo uma máxima? O que é uma máxima? É uma lei, mano, um modo de conduta, é um bagulho que está te norteando. Então você só pode agir tal que você possa ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Então você não pode mentir, porque você não quer que a mentira se torne lei universal. Você tem que falar a verdade, porque a verdade seria uma lei universal bem top. Você não vai querer matar o outro, você vai querer que o coleguinha vive. Então, querer que o coleguinha viva é uma lei universal legal. Você não vai querer desmatar a floresta, porque desmatar a floresta vai foder o planeta todo e, por consequência, todo o resto da humanidade. Então isso não vai ser uma lei universal. Então vamos lá. O propósito do imperativo categórico é o de permitir que o indivíduo decida suas ações sem que tenha que se preocupar com os demais. O imperativo categórico tem por objetivo desfazer o conflito entre a providência divina relacionada à cidade de Deus e o espaço terreno. Tipo, olha só que louco, né? O cara bota um monte de negócio assim e vira, rapaz. Mas segue aquela máxima lá, a modernidade, normalmente a galera escapa um pouquinho de Deus, assim. Tenta tirar um pouquinho do centro de atenção. Depois põe de volta, mas tira um pouquinho. O imperativo categórico vincula a conduta moral a uma norma universal. Mas vamos seguir mesmo, né? Para Kant não é possível que o indivíduo constitua um fim em si mesmo, por isso mesmo ele precisa espelhar-se na ação dos demais para a sua ação. O que ele está falando aqui é tipo assim, a gente tem que ver os costumes existentes na sociedade hoje e fazer igual. Pô, vai tomar no cu, né? Qual a sociedade isso que a gente se espelha na conduta dos demais? O imperativo categórico corresponde à condição do estado de natureza, que é anterior à instituição do estado civil. Caralho. Condição do estado da natureza, que é anterior. O estado da natureza normalmente é tipo um Rousseau, assim, você já meio que desconfia assim, cara, tá perguntando questão de Kant estabelecendo relação com o Rousseau. Isso é para doutorado, assim. Frio, assim, não vai rolar. Mas também não é correspondente ao estado de natureza. Não corresponde ao estado de natureza. Só isso. É uma lei universal, criada pela razão de forma autônoma. Mas é isso aí, galera. Ó, procurem. Eu vou mandar o bagulho lá no Facebook, tá? E aí, vocês me mandam pergunta.